Em tempos ancestrais, em um mundo repleto de mistérios e grandezas, ergueram-se 7 maravilhas que desafiavam os limites da imaginação e da habilidade humana. Hoje, vamos explorar cada uma delas e suas histórias fascinantes. Adentrando as areias douradas do Egito, nos deparamos com as pirâmides de Gizé, um testemunho duradouro da grandeza egípcia. Construídas como túmulos para os faraós, essas maravilhas ergueram-se majestosas por milênios, desafiando o tempo com sua engenhosidade arquitetônica e precisão incomparável. As pirâmides de Gizé, monumentos icônicos do Egito Antigo, têm suas raízes profundamente ligadas à crença religiosa e à estrutura social da civilização egípcia da época. Foram construídas durante o Reino Antigo do Egito, por volta do ano 2550 a.C. e correspondem ao chamado Complexo ou Necrópolis de Gizé, onde as 3 principais pirâmides foram construídas para abrigar os sarcófagos dos faraós: Quéops, Quéfren e Miquerinos, sendo que apenas a de Quéops, a maior delas, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As pirâmides foram erguidas na planície de Gizé, próxima ao Cairo, por uma força de trabalho composta por milhares de pessoas. As pirâmides simbolizavam a crença na vida após a morte e no poder divino do faraó. Acreditava-se que, após a morte, os faraós ascenderiam a um estado divino e governariam no reino dos deuses. A estrutura e grandiosidade das pirâmides refletiam a importância e a majestade dos faraós, garantindo-lhes uma passagem digna para a vida após a morte. Os egípcios antigos possuíam uma cosmovisão profundamente espiritual e acreditavam na importância da preservação do corpo após a morte para garantir a vida eterna. As pirâmides serviam como estruturas imponentes e duradouras que abrigavam os corpos mumificados dos faraós, bem como suas riquezas e objetos necessários para a vida após a morte. Estima-se que a Grande Pirâmide tenha levado cerca de 20 anos para ser concluída. Técnicas avançadas e um planejamento meticuloso foram empregados nessa monumental obra. Os métodos exatos de construção continuam um mistério. Estima-se que foram usados cerca de 2.300.000 blocos de pedra, cada um pesando entre 2 a 3 toneladas, com alguns podendo chegar até 60 toneladas. Acredita-se que rampas possam ter sido usadas para elevar os blocos até o topo, mas a precisão e engenhosidade desses métodos intrigam historiadores e arqueólogos até hoje. Apesar dos saques e desgastes ao longo dos milênios, as pirâmides permanecem como testemunhos icônicos do Egito Antigo. Sendo a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe, atraem anualmente milhões de turistas, inspirando admiração e respeito pela habilidade extraordinária de uma civilização há muito tempo passada. Deixando o Egito, adentramos o reino da Babilônia, onde os jardins suspensos, uma visão de esplendor verdejante, elevavam-se sobre os céus. Embora sua existência exata e localização ainda sejam alvo de debate entre historiadores e arqueólogos, a história por trás desses jardins é fascinante. Construídos para a rainha Amitis, esses jardins paradisíacos desafiavam a gravidade, criando um retiro celestial na Terra. Acredita-se que os jardins suspensos tenham sido construídos no reinado de Nabucodonosor II por volta de 600 a.C., na antiga cidade de Babilônia, atual Iraque. Ele teria construído esses jardins para sua esposa, Amitis, que vinha da região montanhosa e verdejante de Média, onde havia belos jardins. Essa maravilha foi concebida como uma tentativa de aliviar a nostalgia e a saudade da rainha por sua terra natal, onde ela apreciava a beleza dos jardins exuberantes. Foi um gesto monumental de afeto por parte do rei, além de uma demonstração de poder e grandiosidade da civilização babilônica. Embora o período exato de construção seja incerto,
Historiadores estimam que a edificação desses jardins elevados tenha demandado anos de trabalho árduo e planejamento meticuloso. Os jardins eram compostos por terraços elevados, construídos em camadas para criar um efeito de jardim suspenso. Esses terraços eram sustentados por colunas de tijolos, criando uma estrutura em degraus que permitia o cultivo de uma variedade de plantas. Uma característica notável desses jardins era o sistema de irrigação, que mantinha a vegetação verdejante em um ambiente árido. A água era trazida por um complexo sistema de canais, permitindo que a água fluísse para cima, mantendo os jardins hidratados. Mesmo que sua localização exata e existência física sejam incertas, os relatos históricos e as descrições antigas desses jardins elevados ecoam como um símbolo de engenhosidade e beleza, destacando-se como uma das maiores conquistas arquitetônicas da antiguidade. Ao longo dos séculos, a lenda dos jardins suspensos da Babilônia inspirou a curiosidade e a admiração, alimentando a imaginação das pessoas e estimulando debates entre estudiosos que buscam desvendar os mistérios por trás dessa maravilha antiga. Embora a existência física desses jardins seja objeto de controvérsia, sua história continua a fascinar e inspirar, representando a habilidade técnica e o desejo humano de criar beleza e maravilha na antiguidade. Fora o Olimpo, o sol nunca viu algo tão grandioso. Palavras de Antípatro de Sidron, o poeta grego que foi um dos principais responsáveis por elencar as maravilhas do mundo antigo em tributo ao Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis em Éfeso, Turquia, tem raízes profundas na mitologia grega e na cultura da época, representando um dos mais importantes santuários e ícones arquitetônicos da antiguidade. A construção do templo teve início por volta de 550 a.C. Feito em mármore, era considerado um dos mais belos, dentre aproximadamente 30 santuários construídos na época, para honrar Ártemis, a deusa da caça, da vida selvagem, da fertilidade e da proteção feminina. Era uma deusa amplamente venerada e cultuada na Grécia Antiga. O templo tinha 91 metros de comprimento por 45 metros de largura. O templo era um local sagrado e central para a adoração de Ártemis, atraindo peregrinos, devotos e oferendas de várias partes da Grécia e do Mediterrâneo. Sua construção simbolizava a devoção à deusa e a importância de Éfeso como um centro religioso e comercial. O templo tornou-se orgulho da cidade até 356 a.C. Mas uma tragédia surpreendente destruiu a majestosa edificação. Um jovem chamado Erostratos, que pretendia ser imortalizado pela história, incendiou propositalmente o templo, destruindo-o completamente. Contudo, logo após a sua destruição, Éfeso, que era uma das maiores cidades da Ásia Menor, reconstruiu o templo, desta vez com dimensões ainda maiores, medindo 129 metros de comprimento por 68 de largura, sustentado por 120 colunas de aproximadamente 18 metros de altura. Segundo o historiador Caio Plínio, 79 d.C., a construção do novo templo teria levado cerca de 120 anos para sua conclusão. Porém, posteriores estudos de perícia indicam que teria sido algo em torno de 60 anos. Infelizmente, no século III d.C., o Templo de Ártemis enfrentou a destruição nas mãos de fanáticos religiosos e invasores. Hoje, suas ruínas são testemunhos silenciosos de uma das maiores maravilhas arquitetônicas da antiguidade. Contudo, sua importância e legado permanecem vivos por meio de relatos históricos e arqueológicos. O Templo de Ártemis em Éfeso não apenas honrava a deusa Ártemis, mas também servia como um ícone de devoção, poder e esplendor arquitetônico da Grécia Antiga, influenciando a cultura e a espiritualidade da época e deixando um legado duradouro na história da civilização. Em Olímpia, na Grécia, a majestosa estátua de Zeus, com raízes profundas em mitologia e cultura, representando não apenas uma expressão artística excepcional,
mas também um símbolo significativo para os gregos da antiguidade. Esse magnífico tributo ao deus dos deuses da mitologia grega, Zeus, foi esculpido pelo renomado artista Fídias, sendo uma das mais impressionantes representações da antiguidade grega. A estátua foi encomendada por volta de 430 a.C., pelo Templo de Olímpia, onde ocorriam os Jogos Olímpicos em honra a Zeus. Era uma representação de reverência e adoração ao deus do Olimpo. Estima-se que a construção tenha levado cerca de 12 anos para ser concluída. A estátua foi esculpida em marfim e ébano, com uma estrutura de madeira por dentro, detalhando a majestade de Zeus, que era considerado o governante do Olimpo, o panteão dos deuses gregos, simbolizando o poder, a justiça e a autoridade divina. A estátua era uma maneira de celebrar e visualizar a presença do Deus na Terra. A estátua foi destruída em um incêndio que ocorreu no Templo de Olímpia, provavelmente no século V d.C. Apenas descrições históricas e representações em moedas e textos sobreviveram para preservar a memória dessa magnífica obra de arte. Olímpia era o local onde os antigos Jogos Olímpicos eram realizados em honra a Zeus. A estátua servia como um ponto focal para os participantes e espectadores dos Jogos, realçando a conexão entre a competição atlética e a religião. Além de seu significado religioso, a construção da estátua foi uma exibição de poder e riqueza da cidade de Olímpia e de toda a região grega, demonstrando sua capacidade de encomendar e erguer uma obra monumental. A estátua de Zeus inspirava admiração e reverência, atraindo peregrinos, artistas e líderes de toda a Grécia Antiga, destacando-se como um dos marcos mais significativos da arte e da devoção religiosa. O legado da estátua continuou mesmo após sua destruição no incêndio. Representações em moedas, descrições literárias e comentários de viajantes preservaram sua importância, mantendo viva sua memória como uma das maiores obras de arte da Grécia Antiga. A construção da estátua de Zeus em Olímpia foi um testemunho do fervor religioso, habilidade artística e poder político da Grécia Antiga, perpetuando o esplendor de Zeus e servindo como um símbolo duradouro de sua cultura e civilização. Aclamado por sua opulência e esplendor, uma imponente obra arquitetônica foi erguida, fruto de enorme dedicação de uma viúva de luto ao seu marido amado. O mausoléu de Halicarnasso é uma expressão monumental da reverência e da influência de um rei, Mausolo, e sua esposa, Artemísia, na história de Halicarnasso na Ásia Menor. Construído por volta de 350 a.C., o mausoléu foi erguido como um grandioso túmulo para o rei Mausolo e sua esposa Artemísia. Durante mais de uma década, artesãos e construtores se dedicaram à grandiosa edificação, destacando-se pelas esculturas detalhadas e pelas colunas majestosas. Sua construção foi uma homenagem à memória e ao poder desses líderes. O mausoléu era uma manifestação do poder e da riqueza do reino de Caria. A grandiosidade da estrutura simbolizava não apenas a importância do rei e da rainha, mas também a riqueza e a cultura da cidade de Halicarnasso. Sua construção envolveu diversos artistas renomados da época, tornando-se um marco da arquitetura e escultura helenística. O mausoléu não servia apenas como um túmulo para os governantes, mas também promoveu a cultura e a arte, destacando-se como uma das grandes obras da antiguidade. Era uma obra-prima da arquitetura. Exibia uma beleza sem igual, marcada por detalhes ornamentados, e uma estrutura imponente, refletindo o esplendor do período, sendo considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, enaltecendo a grandiosidade e a beleza de sua construção. Infelizmente, após terremotos que atingiram a região ao longo dos séculos, o grande mausoléu de Halicarnasso não resistiu, e suas ruínas foram utilizadas em outras construções na região. Mas sua fama e importância perduram por meio de relatos históricos e reconstruções artísticas.
O mausoléu de Halicarnasso, com seu significado histórico, continua a ser uma lembrança marcante da influência e prestígio dos reis Mausolo e Artemísia, além de representar uma obra-prima arquitetônica que influenciou gerações subsequentes na história da arte e da arquitetura. Um monumento gigantesco, com cerca de 32 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares. O Colosso de Rhodes, uma das estátuas mais altas do mundo antigo, foi concebido e construído em torno de 280 a.C., na ilha grega de Rhodes. Sua construção teve origem em um evento histórico crucial: a resistência bem-sucedida dos habitantes de Rhodes a uma invasão militar. Após a vitória sobre o cerco militar do rei Demétrio Poliórcetes, os habitantes de Rhodes decidiram erguer uma monumental estátua como um tributo à coragem e à vitória contra a invasão. Sua imponência representava a devoção dos habitantes de Rhodes ao deus Hélio, associado ao sol e à proteção, reverenciado como guardião da ilha e seu povo. Sua construção levou cerca de 12 anos para ser concluída. Toda feita em bronze, a estátua foi construída na entrada do porto de Rhodes, simbolizando a proteção divina e a vigilância sobre a cidade e seus habitantes, além de servir como marco de boas-vindas aos viajantes. Infelizmente, o colosso permaneceu de pé por menos de 6 décadas, tendo sido destruída por um terremoto. Suas ruínas permaneceram no local por séculos, até que por volta de 654 d.C. foram desmanteladas por saqueadores árabes, mas sua fama perdurou por meio de relatos históricos e reconstruções artísticas. Com cerca de 33 metros de altura, a estátua foi construída sobre uma plataforma de mármore de aproximadamente 15 metros de altura. Isso significa que, no total, somando-se ao pedestal, o colosso media cerca de 45 metros. O Colosso de Rhodes foi um testemunho do poder da engenharia, da devoção religiosa e da habilidade artística da antiga civilização grega, deixando um legado duradouro como um dos mais notáveis marcos culturais e arquitetônicos da antiguidade. Alexandria, localizada no delta do rio Nilo, no norte do Egito, foi o principal porto do país. Tendo sido fundada por Alexandre o Grande em 332 a.C., em uma região fértil, com localização portuária estratégica, tornou-se em pouco tempo o centro cultural do mundo antigo. O Farol de Alexandria, construído por volta de 280 a.C., durante o reinado de Ptolomeu II, pelo engenheiro e arquiteto Sóstrato de Cnido, foi uma das mais famosas e icônicas estruturas da antiguidade. Sua origem e construção têm raízes profundas na história marítima e na prosperidade de Alexandria, no Egito. Alexandria era um importante centro comercial e portuário do Mediterrâneo. O farol foi construído para guiar os marinheiros através das perigosas águas costeiras, facilitando a navegação noturna e indicando a entrada segura para o porto. Curiosamente, o farol foi construído na ilha chamada de Farol, o que possivelmente teria dado origem ao nome a esse tipo de estrutura, assim como o seu desenho que serve como modelo até os dias atuais. A construção do farol não apenas servia ao propósito prático de orientação, mas também era uma afirmação do poder e da riqueza de Alexandria, mostrando sua capacidade de realizar grandes empreendimentos arquitetônicos. O farol tinha uma posição estratégica para ser visível a longas distâncias, guiando marinheiros através das águas perigosas do Mediterrâneo. Com uma estrutura impressionante, foi construído com blocos maciços de calcário, e sua altura chegava perto dos 140 metros, sendo considerada a segunda obra mais alta do mundo antigo, perdendo apenas para a Pirâmide de Gizé. O farol de Alexandria resistiu às intempéries, intacto, por mais de 1000 anos, mas no século XIV, após 2 grandes terremotos, ele foi destruído. Por fim, os restos desapareceram por volta de 1480, quando o sultão Qaitbay, do Egito, usou os blocos de pedra das ruínas para construir um forte, apagando assim todos os vestígios dessa maravilha da engenharia.
Embora o farol de Alexandria tenha desaparecido, sua influência e mistério permanecem vivos, ecoando através dos tempos. O farol de Alexandria foi mais do que uma estrutura utilitária. Foi um símbolo da grandeza e do avanço tecnológico da civilização egípcia antiga, deixando um legado de inovação na história da engenharia e navegação marítima. Embora muitas destas maravilhas tenham desaparecido ao longo dos séculos, seu legado perdura, inspirando-nos a apreciar a habilidade e criatividade dos nossos antepassados. Assim, encerramos nossa jornada pelas 7 maravilhas do mundo antigo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Comente. Até a próxima!